Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar um programa Universitário da Madrugada da TV Assembleia. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra poder contribuir com a discussão, poder fomentar um pouco mais o conhecimento sobre a matéria. Só para me apresentar um pouco, meu nome é Renato Leite Monteiro, eu sou professor de Direito Digital da Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Até onde é do meu conhecimento, a disciplina de Direito Digital ela só é uma disciplina obrigatória na graduação do Mackenzie e acredito que uma ou outra universidade no Brasil. Então, realmente, o Mackenzie teve essa iniciativa há cerca de 2 anos em tornar a disciplina obrigatória e hoje nós temos todos os alunos que são do curso de Direito da Faculdade de Direito Mackenzie, eles têm obrigatoriamente que cursar essa disciplina. Então, nós estamos formando e adaptando o currículo da universidade a esses novos tempos. Eu sou pesquisador na área de privacidade, na área de proteção de dados, já venho trabalhando com o tema há algum tempo. Sou coordenador do Núcleo de Direito Digital, Tecnologia e Inovação do Mackenzie, onde a gente tem tentado pesquisar esses temas. Então, hoje nós vamos falar especificamente, dentro da área de Direito Digital, sobre privacidade e proteção de dados pessoais. O tema de privacidade e proteção de dados pessoais, ele tem ficado cada vez mais em evidência. O mundo inteiro ele passa por um novo paradigma com relação à privacidade e à proteção de dados pessoais, principalmente depois dos últimos anos, alguns escândalos de espionagem que nós tivemos, algumas práticas que temos. E essa discussão ela acontece não só a nível mundial, mas também no Brasil. E a gente precisa entrar nessa discussão. Muitas leis estão sendo aprovadas. Vocês podem ter ouvido falar do Marco Civil da Internet, que trata sobre o tema. Nós vamos falar um pouco sobre ele hoje também. Mas vamos lá, vamos começar a falar propriamente dito de privacidade, ou chamado direito à privacidade. O direito à privacidade, quando ele começou a ser discutido na forma que nós temos hoje, ele ficou conhecido como o direito a ser deixado sozinho. Ele começou a ser tratado num artigo homônimo de 1850, escrito por 2 advogados de Boston, um deles chegou a ser juiz da Suprema Corte Americana, em que, tratando sobre uma fotografia que foi tirada de uma das suas esposas e colocada no jornal local à época, e sim, em 1850 nós já tínhamos fotografias, a Kodak, inclusive a empresa é dessa época, eles passaram a se perguntar, será que as pessoas teriam alguma ferramenta, algum instrumento para poder fazer valer o seu dinheiro, para poder fazer valer a sua opção de ser deixado sozinha, de ter um controle sobre a sua imagem? À época não existia nenhuma lei que garantisse tudo isso. E eles se discutiram e chegaram na ideia da privacidade como uma liberdade uma liberdade negativa, o que a gente chama o direito de ser deixado sozinho, o direito a estar a salvo das interferências alheias. Basicamente, conseguir controlar a forma como o mundo lhe percebe, conseguir controlar a forma que aspectos da sua personalidade, da sua pessoa, o mundo vai perceber. E nisso, na época que isso começou a ser discutido, o direito à privacidade ele esteve muito ligado até mesmo à questão de propriedade. E isso evoluiu com o tempo, ele passou a ser considerado um direito social, passou a ser considerado um direito humano, e ao longo das décadas, ao longo das legislações nacionais e internacionais, nós tivemos uma nova feitura do direito à privacidade. Hoje em dia, o direito à privacidade ele está cada dia mais em voga, principalmente quando a gente fala de novas tecnologias, no caso aqui o direito digital. Quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de internet presente em todos os lugares, quando a gente fala de smartphone, quando a gente fala de mensagerias, quando a gente fala de investigação, privacidade é um tema muito caro. Todavia, apesar disso, nós temos que alguns argumentam, alguns dizem que
Privacidade, esse negócio de privacidade está com os dias contados, a gente não precisa mais tratar sobre esse tema. Nós estamos numa época de hipercompartilhamento. Para que se preocupar com privacidade? Uma das pessoas que falou isso foi justamente o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook. Há alguns anos ele falou que a era da privacidade acabou. E engraçado que ele falou isso, que a era da privacidade acabou. Ele é responsável por a rede social que basicamente vive do compartilhamento de parcelas da privacidade, de informações sobre as pessoas. E quando ele foi adquirir a sua casa lá no Vale do Silício, ele não só adquiriu o terreno onde a sua casa foi instalada, mas ele também adquiriu os 4 terrenos adjacentes, basicamente para poder manter a sua vida privada sob o seu controle. Ele falou lá, eu não quero que ninguém veja o que eu estou fazendo dentro da minha casa. E um outro argumento muito utilizado quando a gente vai falar de direito à privacidade é, peraí, se você está querendo falar de privacidade, é porque você tem alguma coisa a esconder. É porque você fez alguma coisa errada. Uma das pessoas que falou isso foi o também ex-CEO do Google, o Eric Schmidt. Um dia ele foi lá, se você tem alguma coisa que você não quer que alguém saiba, provavelmente você não deveria estar fazendo aquilo. Mas se a gente parar para pensar, todos nós temos alguma coisa da nossa vida, qualquer aspecto, uma informação, um comportamento ou um segredo, alguma outra coisa, que a gente não quer compartilhar com todo mundo, que a gente não quer compartilhar de portas abertas numa rede social ou com toda a nossa universidade. Temos parcelas da nossa vida que a gente quer escolher com quem compartilhar. E não necessariamente porque a gente fez alguma coisa errada, ou muito menos porque a gente fez alguma coisa ilícita. Então, esse argumento que quem não deve não teme, ou que você não tem nada a esconder, ele é facilmente refutado, apesar de ser amplamente utilizado quando a gente vai falar do direito à privacidade. E nós temos alguns aspectos que é o direito à privacidade e direito à proteção de dados pessoais, que é o que nós vamos focar mais hoje, até mesmo porque quando a gente fala de novas tecnologias, quando a gente fala de internet, nossos dados pessoais, eles estão sendo coletados a todo momento. Basicamente, nossos dados pessoais são a moeda corrente na internet, por muitos chamados de novo petróleo. E que a maioria dos serviços que nós utilizamos de forma gratuita, que são gratuitos, mas não são filantrópicos, eles monetizam o seu funcionamento através do uso, do tratamento e do compartilhamento dos nossos dados pessoais. E aí eu faço a pergunta, por que nós precisamos de uma lei que proteja os nossos dados pessoais? E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui durante o resto da aula e vamos tentar ligar isso um pouco com a internet e com novas tecnologias. Vamos lá. Vamos diferenciar primeiro um pouco a proteção de dados pessoais da privacidade. A proteção de dados pessoais, ela vai além do direito a ser deixado sozinho. Basicamente, quando a gente fala de um direito à proteção de dados pessoais, a gente quer outorgar ao cidadão, outorgar ao titular, outorgar ao usuário uma ferramenta que seria o direito para ele poder controlar o que é feito com seus dados. Para ele poder saber quem coleta os seus dados, para ele poder saber o que é feito com os seus dados, com quem os seus dados pessoais são compartilhados. A ideia de lei de proteção de dados pessoais é diminuir a assimetria de informação, a diferença entre informação, porque, afinal, informação é poder. Quanto mais informação você tem sobre alguém ou sobre alguma situação, provavelmente mais poder você terá sobre essa situação e mais controle sobre essa situação. Se você é um usuário, um cidadão e utiliza um serviço na internet e que coleta muitos e muitos dados sobre você e você não sabe, significa que aquele serviço tem um poder, uma forma de lhe controlar muito maior. Se você é contra o Estado, se o Estado vai e coleta muitas informações sobre você, sem você saber que informações estão sendo coletadas, sem você saber quem está coletando e para que está sendo coletado, nós temos aqui uma assimetria, uma diferença muito grande de poder e que isso pode ter algumas consequências como controle,
sobre vigilância, classificação, até mesmo discriminação das pessoas com base em seus comportamentos que são concluídos de acordo com as informações, com os dados pessoais que são coletados dele. Então, a ideia primeira de uma lei de proteção de dados pessoais, ao garantir esse controle sobre o fluxo de dados, o que é chamado de autodeterminação informativa, é garantir um equilíbrio entre o cidadão, entre o Estado, um equilíbrio de poderes entre o indivíduo e as empresas. E isso é extremamente importante. Quando a gente fala de uma época de novas tecnologias, a gente está falando no chamado uma época de grandes vazamentos de dados. Não há um dia sequer que na grande mídia e na mídia especializada que você não tenha uma notícia de um grande vazamento de dados. Esse gráfico que está sendo exibido aqui é apenas um exemplo que foi tirado recentemente sobre a quantidade de serviços na internet ou de indústrias ou setores tradicionais, como consumidor, como financeiro, até mesmo redes sociais e N outros serviços que não são só na internet, que simplesmente devido a uma falha de segurança, os dados vazaram. E a gente vai ver algumas situações aqui que quando esses dados vazam, quando eles ficam em livre circulação no meio, isso pode ser muito perigoso para alguns direitos dos cidadãos, dos usuários. E esses vazamentos de dados, essas falhas de segurança não são exclusivas somente de outros países. Nós temos vários no Brasil. São vários os exemplos. E aqui eu estou apenas citando aqueles que apareceram na grande mídia. Porque hoje no Brasil, nenhuma empresa tem a obrigação de publicizar, de informar qualquer tipo de vazamento de dados pessoais. Ou seja, se você utiliza um serviço de comércio eletrônico e lá você coloca seu nome, seu endereço, seu CPF, seus dados de cartão de crédito e N informações sobre você, se existe uma falha de segurança, se um hacker ou algum outro similar invade esses sistemas ou por um erro da própria empresa, um erro do funcionário, esses dados vão parar livremente na internet, essa empresa hoje no Brasil não tem a obrigação de noticiar isso. Nós vamos ver que isso vai mudar. A legislação está caminhando nesse sentido. Os casos polêmicos que nós tivemos hoje no Brasil foram todos porque devido a alguém que se sentiu prejudicado ou uma investigação da grande mídia vieram a acontecer. Então, até um caso polêmico que nós tivemos recentemente foi o caso da rede social chamada de Ashley Madison, que era uma rede social utilizada para fins, vamos falar, curiosos, em que as pessoas iam para poder praticar infidelidade. Recentemente, no ano passado, no ano de 2015, cerca de 30 milhões de contas da rede social Ashley Madison vazaram, com informações de nome, e-mail e até mesmo conversas que as pessoas tiveram na rede social que prometia justamente proteger a privacidade das pessoas. E olha o que é curioso, quando esses dados que vazaram foram compilados, a cidade no mundo que mais tinha usuários do Ashley Madison era São Paulo. E alguns endereços de e-mail, até mesmo endereços de e-mails institucionais foram utilizados para poder acessar e para poder se cadastrar nessa rede social. Portanto, uma lei de proteção de dados pessoais, ela serve, para garantir, para outorgar ao cidadão direitos, ferramentas, para que eles possam controlar os seus dados pessoais, o chamado fluxo informacional, para que dessa forma haja uma diminuição na simetria de informação. Ao diminuir a simetria de informação, visa garantir um equilíbrio de poderes entre o indivíduo e o Estado, entre o indivíduo e as empresas, entidades privadas. Além disso, uma lei de proteção de dados pessoais, ela visa garantir segurança jurídica para determinadas práticas de uso, tratamento e processamento de dados pessoais que são feitos pelas entidades privadas e são feitos também pelo Estado. Muitos desses, a gente vai apresentar alguns exemplos aqui,
eles processam dados pessoais sem saber se isso que está sendo feito viola ou não a legislação, viola ou não o direito à privacidade, viola ou não outros direitos, que a proteção de dados pessoais ela não é só ligada à privacidade, ela também está ligada a outros direitos. E visa também fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Quando você tem uma segurança jurídica maior, é natural que o mercado atue de uma forma mais segura. E atuando de uma forma mais segura, você consegue fomentar o desenvolvimento do próprio mercado e o desenvolvimento de novas tecnologias. Essa, inclusive, a ideia de desenvolvimento de novos mercados foi o argumento utilizado pela União Europeia na aprovação da nova regulação europeia, uma lei geral que trata sobre proteção de dados pessoais, e também está presente em alguns dos nossos projetos de lei no Brasil que tratam de proteção de dados pessoais. E alguns deles a gente vai falar com mais detalhes aqui. O Brasil, hoje, ele se encontra na contramão na proteção de dados pessoais e, por consequência, na proteção à privacidade. Esse é um gráfico que mostra países que têm leis que tratam sobre proteção de dados pessoais e essas leis, elas conferem um nível maior ou menor de proteção, um nível adequado ou um nível não adequado de proteção. O Brasil é considerado como um país que não garante uma proteção adequada à privacidade e aos dados pessoais das pessoas. A Europa, no contrário, tem um nível alto de proteção de dados pessoais e está caminhando para ter um nível até mais alto. A legislação internacional ela já é rica nisso. E não é de agora. Desde 1973 nós temos leis que tratam sobre o tema e desde 81, legislação internacional. A Europa, desde 95, tem uma diretiva europeia e agora, mais recente, nós temos uma atualização das regras europeias de proteção de dados pessoais. E no Brasil? O que a gente tem? Se o Brasil é considerado um país que não confere um nível adequado de proteção, o que é que nós temos? Eu digo para vocês, nós temos muita coisa. Só que, apesar de nós termos N leis que protegem de uma forma direta ou indireta a privacidade e os dados pessoais, elas são consideradas leis setoriais. Elas se aplicam a um determinado setor, a uma determinada prática. Então nós temos lei desde a Constituição Federal que garante o direito fundamental à privacidade. Nós temos leis que garantem a privacidade e a proteção de dados pessoais no âmbito do sistema financeiro, no âmbito das relações de consumo, no âmbito das relações de crédito. Nós temos mais recentemente o chamado Marco Civil da Internet, que é uma lei que estabelece direitos, garantias e princípios no âmbito da internet e trata de proteção de dados pessoais. Só que, novamente, ela é uma lei setorial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala de relações de trabalho, uma relação de emprego, não necessariamente a gente tem uma lei que determina como nós temos decisões judiciais, mas não temos uma lei que determina como o empregador ele deve tratar esses dados pessoais e a privacidade. E apesar de nós não termos uma lei geral de proteção de dados pessoais, uma lei que se aplique a todas as esferas, a todos os setores da sociedade, a todos os mercados, nós já tivemos vários e vários casos no Brasil, várias polêmicas que de uma forma ou de outra trataram de penalizaram a violação à privacidade. Um dos casos mais polêmicos, e aqui são novamente casos que chegaram na grande mídia, foi o da Oi versus Form. A Oi, nesse caso, ela foi multada em 3,5 milhões de reais porque foi considerado que uma empresa parceira dela violou a privacidade dos seus clientes. Vou explicar um pouco melhor esse caso aqui. A Oi fez uma parceria com a empresa inglesa chamada Form. Essa empresa ela tinha a função de acessar os computadores da Oi, acessar os clientes da Oi como provedora de acesso à internet, e essa empresa teria condição de monitorar todo o fluxo de dados dessas pessoas, todo o fluxo de dados dos clientes da Oi.
Então, tudo que essas pessoas fizessem na internet, essa empresa ela poderia ter acesso, ela conseguiria monitorar e ela dizia que fazia isso para poder melhorar a experiência do usuário. E esse é um argumento muito utilizado. Ela dizia que nós iremos analisar o seu comportamento na internet para lhe oferecer propaganda dirigida e para lhe oferecer conteúdo dirigido. E a gente vai ver que isso acontece muito. Redes sociais como o Facebook fazem isso, a maioria dos serviços da internet fazem isso. Só que aqui tinha uma particularidade. A Oi, ela é, primeiramente, um provedor de conexão. Ela permite o acesso à internet. Ela não é um serviço único da internet. Portanto, todos os serviços que os clientes da Oi acessassem na internet passam obrigatoriamente pelos cabos e pelos computadores da Oi. Então, enquanto o Facebook, a gente vai ver aqui, ele monitora o que os seus usuários fazem na internet, ele está limitado ao que os usuários fazem na rede social e algumas outras ligações. Nesse caso aqui da Oi versus Form, a empresa conseguia saber todos os sites, todos os serviços que os usuários acessavam de forma irrestrita. O Ministério da Justiça iniciou um procedimento de investigação e foi considerado, após algum tempo, foi garantido o contraditório, em que a Form, juntamente com a Oi, violaram não só a privacidade das pessoas, mas também um direito, dever de transparência garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Afinal, os clientes da Oi não sabiam que estavam sendo monitorados. Então, pode ser que alguém que esteja assistindo essa aula aqui tenha sido monitorado e não teve qualquer conhecimento sobre tudo isso. Um outro caso que ficou bem famoso também no ano de 2015 foi o chamado Tudo Sobre Todos. Talvez alguns de vocês conheçam esse site. Era um site que qualquer brasileiro podia acessar e bastava você colocar o nome da pessoa ou alguma outra informação correlata e você conseguia uma ficha completa com vários dados e informações pessoais, como CPF, RG, endereço. Às vezes conseguia até mesmo o nome do pai, da mãe, de vizinhos e todas as informações. O site, caiu na grande mídia também e muitas pessoas ficaram surpresas quando acessaram e viam que as informações sobre elas estavam totalmente disponíveis. O site ele foi investigado pelo Ministério Público Federal, ele foi bloqueado no Brasil porque justamente violava o direito à privacidade, só que ele utilizava de um argumento, ele dizia, olha, todos os dados que estão veiculados aqui, eles são dados públicos. Eles são os dados chamados de livre circulação. Eles são dados que basta pesquisar no Google ou basta pesquisar em algum outro site ou ir num cartório que qualquer pessoa pode acessar. A única diferença aqui é que eu organizo essas informações e apresento de uma forma mais amigável para os usuários. Então, a minha diferença aqui não é muito grande do que o Google pode fazer. Por que eu vou ser considerado ilícito? E a ideia é que não é porque um dado é público, não é porque um dado pessoal ele é de livre circulação, que o titular daquele dado, o usuário no caso aqui, ele não deve ter formas para controlar o que é feito com seus dados, para controlar a forma como esses dados são exibidos. E é o que aconteceu aqui. E é o que aconteceu em alguns julgamentos. Por exemplo, aqui nós temos um julgamento recente, interessante, que tratou sobre um tema similar. Nós tínhamos uma empresa chamada Data Broker, um birô de crédito, que pode coletar nossos dados pessoais de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Só que esses dados pessoais que deveriam ser utilizados para análise de crédito, para dizer se alguém estava inadimplente ou não, a empresa estava utilizando para outras finalidades, no caso aqui, finalidade de marketing. Então, quem nunca recebeu um e-mail ou recebeu uma correspondência e não sabe como é que aquela empresa teve conhecimento, como é que aquela empresa conseguiu o meu nome, meu endereço, meu CPF.
E essa é uma das fontes. E num julgamento aqui do TJ do Rio Grande do Sul, basicamente o juiz decidiu e falou o quê? A disponibilização ampla e restrita de dados pessoais podem dar ensejo a um sem número de delitos cíveis e criminais. Basicamente, quando nós temos dados pessoais que estão em livre circulação, você pode criar uma identidade falsa, você pode fazer um cadastro, você pode contrair dívidas, você pode fazer compras. Se o titular dos dados, independente de que dado este seja, não tiver conhecimento do que está sendo feito com seus dados, isso pode acontecer. Só que mesmo com esse argumento, que parece ser um pouco lógico, nós temos o próprio tribunal do TJ Rio Grande do Sul já decidiu de maneira contrária. Ele disse que esses dados que estão em livre circulação, o uso deles para outras finalidades, o uso dele para, inclusive, a comercialização desses dados pessoais, não viola os direitos à privacidade. Então nós temos aqui um tribunal decidindo o mesmo tribunal decidindo de formas diferentes, o que pode causar uma insegurança jurídica. Esse é o primeiro motivo que eu apresento aqui, dentro do que nós temos atualmente no Brasil, porque é necessário uma lei geral de proteção de dados pessoais. O STJ ele já teve a oportunidade de se manifestar de uma forma mais profunda sobre o tema quando ele julgou a Lei 12.414 de 2011, que trata sobre o que a gente chama de cadastro positivo de crédito, ou seja, cadastro de bom pagador. No cadastro de bom pagador, essas empresas, que também são os data brokers, eles coletam os dados pessoais e eles fazem, além de ter uma base de dados de quem paga bem, e isso é bom para a sociedade como um todo, porque você melhora o crédito disponível, o risco de crédito de uma forma direta, existe uma modalidade chamada de scoring. Scoring é um cálculo que é feito de acordo com os dados pessoais dos consumidores, para dizer a probabilidade dele ser inadimplente ou não. Basicamente, é feito um cálculo matemático para dizer, olha, a chance dessa pessoa pagar é de tantos por cento. Ou a pontuação dessa pessoa numa escala de 0 a 700, como no exemplo aqui, ela é 500 e pouco. O STJ decidiu, olha, utilizar dados pessoais para essas finalidades é lícito, a lei permite. Só que não posso sair utilizando qualquer tipo de dado. Eu somente posso utilizar aqueles dados que são necessários para aquela finalidade, ou seja, eu não posso sair utilizando dados em excesso, e eu não posso me utilizar de dados sensíveis. E a doutrina e a legislação entende que dados sensíveis são aqueles que, pela sua própria natureza, podem ensejar algum tipo de discriminação, como orientação religiosa, orientação política, orientação sexual, dados de saúde, algumas legislações entendem que até mesmo alguns tipos de dados financeiros podem ser considerados. Então, esses tipos de dados, eles não podem ser utilizados para fins de cálculo do risco de crédito de consumidores brasileiros. Se o fizerem, nós estaremos violando não só a legislação, como a decisão do STJ. Mais recentemente, nós tivemos também um caso que ficou bem conhecido, polêmico, que foi do aplicativo Lulu, que era um aplicativo em que se conectava à rede social Facebook e ele era direcionado para o público feminino, e o público feminino podia dar notas aos garotos, aos homens que estavam ali. E um desses rapazes se sentiu ofendido, disse que teve o seu direito, a sua personalidade violada, os seus direitos de personalidade, que são garantidos pelo Código Civil, e entrou num processo judicial dizendo que ele merecia uma indenização. E o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que o autor, a criar uma conta no Facebook, compartilhou seus dados pessoais numa rede de amigos. E ele postou inúmeras informações pessoais. Portanto, o fato dele ter compartilhado informações sobre si numa rede social significa que ele foi lá e autorizou que seus dados fossem utilizados para outros fins aqui e que isso não poderia ser considerado nenhum dano. Bem, fica a questão aqui se isso seria considerado um dano ou não.
Só que isso foi antes do Marco Civil da Internet. Vou falar um pouco do Marco Civil. A Lei 12.965, que entrou em vigor em abril de 2014, foi aprovada em abril de 2014 e entrou em vigor em junho, ela garante direitos e obrigações aos serviços de internet e aos usuários de internet no Brasil. Quando a gente vai falar de proteção de dados pessoais, é importante dizer que o Marco da Internet ele não é uma lei geral de proteção de dados pessoais. Ele é uma lei que se aplica à internet e dados pessoais circulam não somente na internet. Apesar disso, é uma lei que tem como premissa, uma das premissas, a garantia da privacidade no acesso e no uso da internet. O Marco da Internet, ele diz que duas disciplinas que regem o funcionamento da internet no Brasil é a proteção à privacidade e a proteção de dados pessoais na forma da lei. Ou seja, o Marco Civil faz essa diferenciação que a gente está tentando fazer aqui hoje, que é que, apesar de serem duas faces da mesma moeda, a privacidade ela está mais ligada a próprios direitos da personalidade e a proteção de dados pessoais ao fluxo de dados que pode estar ligado a outros aspectos além da privacidade, como alguns que a gente vai falar aqui já já. O Marco Civil, no seu artigo 7º, ele lista outros direitos, que alguns deles já previstos na nossa Constituição, como uma inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do fluxo de comunicações e das comunicações privadas. E algo interessante do Marco Civil, no seu artigo 10, é que ele outorga a obrigação a proteger a privacidade e a intimidade não só ao Estado, mas também às próprias entidades privadas. Essas empresas que hoje nós utilizamos, os serviços na internet, as redes sociais, pesquisa, música, vídeo, navegação, mobilidade, todos, pelo Marco da Internet, têm a obrigação de colocar ferramentas para garantir a nossa privacidade, a vida privada, a intimidade e nossos dados pessoais. Uma premissa maior da proteção de dados pessoais é a figura do consentimento. Se a gente está falando de controle sobre o fluxo de informações, controle sobre os dados pessoais, o consentimento é a autorização para que meus dados sejam coletados e possam ser utilizados para finalidades determinadas. O Marco Civil, ele fala em vários momentos sobre isso. E essa autorização normalmente ela é dada através das chamadas políticas de privacidade, que a gente sabe que todo mundo lê, né? Só que não. Aquelas políticas de privacidade que a gente, quando entra no serviço na internet, a gente simplesmente vai lá e clica no OK e está dando autorização para que aquele serviço de internet ele utilize os nossos dados para todas as finalidades que estavam ali previstas e até mesmo para finalidades que não estavam ali escritas nas políticas de privacidade. Vou dar aqui alguns exemplos de alguns termos polêmicos. Há algum tempo, nós tivemos um site de jogos na internet que colocou uma cláusula na política de privacidade dizendo que todos que aceitassem aquela política estavam aceitando vender a sua alma para a empresa. E é engraçado que mais de 80% dos usuários foram lá e simplesmente aceitaram essa política de privacidade e aceitaram, vamos dizer assim, em tese, a venda da sua alma. Até mesmo a cláusula dizia, olha, se você não concordar, basta dizer que o resto do contrato está funcionando e essa cláusula não terá validade. E teve até um caso curioso em que o usuário disse, não, eu li a cláusula, mas achei que não tinha nada demais. E simplesmente, mas tudo era uma brincadeira e pouco tempo depois essa política de privacidade, que é um contrato de adesão, ele foi rescindido, ele foi revogado. Um outro caso interessante é também uma política de privacidade antiga do Facebook Messenger, o aplicativo de mensageria do Facebook, em que ele tinha algumas cláusulas curiosas. Por exemplo, ele permitiam que o Facebook Messenger ele gravasse o áudio com o microfone do celular sem a confirmação do usuário.
Então, numa conversa que você está tendo com seus amigos, com seu celular em cima da mesa, ele podia estar gravando o que você estava falando e você nem saberia. Ele também, ao aceitar a política de privacidade, ao dar aquele ok, foi permitido também o uso da câmera para fazer fotos e vídeos sem confirmação do usuário. Foi autorizado o Facebook Messenger a ler os dados sobre contatos de usuário armazenados no telefone, ver o conteúdo de mensagens, de e-mail e a frequência com que essas pessoas se comunicavam. As pessoas foram lá e simplesmente aceitaram tudo isso, quando clicaram naquele ok da política de privacidade. Essas políticas de privacidade, o Marco Civil da Internet, ela impõe diversas obrigações em cima dela. E basicamente, elas têm que falar algumas coisas, e hoje, com o Marco Civil da Internet, elas têm que dizer, olha, é necessário informar para o usuário quais dados sobre eles estão sendo coletados, para que finalidade esses dados serão utilizados, como esses dados serão armazenados e em que circunstâncias esses dados poderão ser compartilhados com terceiros, normalmente chamados de parceiros comerciais. E a gente vai ver que a ideia do Marco Civil era ter modelos de negócios, serviços na internet que fossem menos invasivos à privacidade, como foi dado exemplo aqui. Só que a gente vê que isso nem sempre acontece. Ao tentar fazer isso, o Marco Civil, por exemplo, estabelece que é um direito e garantia do usuário no serviço de internet do Brasil o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, salvo se houver o consentimento. Também o direito dele a ter uma exclusão definitiva dos seus dados pessoais quando ele pedir ou quando o usuário deixar de utilizar o serviço. E ele continua. No artigo 16, ele fala que é vedado aos serviços de internet sair rastreando tudo o que eu faço na internet. Então, quando eu estou no Facebook, o Facebook não pode sair rastreando e sabendo o que eu faço, outros sites que eu acesso, a não ser que eu dê minha autorização. E ele também diz que, olha, nem com o meu consentimento um serviço de internet ele pode coletar dados pessoais em excesso. Ele pode ir lá e sair coletando tudo o que ele quiser. O inciso 2 do artigo 16, ele é uma das poucas regras presentes no Marco Civil da Internet que não tem exceção, não tem uma vírgula após que autorize o usuário. Então, esses serviços de internet que saem coletando todo tipo de informação, eles estão violando o Marco Civil da Internet, caso esses dados não sejam utilizados para uma finalidade lícita, uma finalidade proporcional. Por exemplo, aqui, o que nós temos aqui, é basicamente como funciona o serviço de internet, que até aqui eu brinco. Quem nunca teve o pesadelo do sapato que sai perseguindo você pela internet? Você entra no site de e-commerce para comprar um sapato e, milagrosamente, aquele sapato, aquela bola, aquele filme, aquela viagem, ele sai perseguindo todos os caminhos da internet que você faz. E é basicamente assim que funcionam os modelos de negócio na internet. Nós tivemos recentemente um caso bem curioso em que foi verificado que as televisões da Samsung, elas estavam gravando e coletando todas as conversas das pessoas na sala de estar. Nós temos várias televisões que têm o serviço de funcionamento via voz e, supostamente por um defeito de fabricação, esses dados estavam sendo gravados e estavam sendo enviados para os computadores da Samsung. É tanto que a própria empresa veio à tona e pediu desculpa devido à coleta desses dados. Portanto, todos esses modelos de negócio que deveriam ser menos invasivos, coletar menos dados, eles saíram coletando dados em demasia que não eram mais necessários e cruzando informações que estavam vedadas pelo Marco Civil da Internet. O Marco Civil, apesar de tudo isso, ele visa garantir a liberdade de modelos de negócio promovidos pela internet. Portanto, é necessário ter um equilíbrio no modelos de negócio que são baseados no uso de dados pessoais e
o que é determinado pela legislação para que não haja violação de direitos e garantias fundamentais dos usuários de internet. Caso haja essa violação, o próprio Marco Civil da Internet, ele prevê penalidades. Essas penalidades, elas podem variar de uma mera advertência até mesmo uma suspensão e proibição das atividades da empresa no Brasil. O artigo 12 ele é muito polêmico, não deveria ser, mas ele é, porque ele foi o artigo que foi baseado em alguma das tentativas de bloqueio do WhatsApp no Brasil. Só que o artigo 12, ele não poderia ser aplicado, a gente infelizmente não vai ter tempo para conversar mais detalhes sobre isso, mas ele é sobre medidas indevidas de tratamento de dados pessoais. E as investigações, no caso, que tentaram o bloqueio do WhatsApp, eles não tratavam sobre isso. Então ele não deveria ter sido aplicado, mas o juízo foi lá e o fez mesmo assim. O Marco Civil da Internet ele foi recentemente complementado com um decreto regulamentador que trouxe alguns conceitos específicos que tratam sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Por exemplo, ele trouxe um conceito de dado pessoal. E o conceito de dado pessoal que está previsto aqui no decreto, ele é bem abrangente. Basicamente, seria toda informação relacionada a uma pessoa que possa identificá-la ou, com o cruzamento com outras informações, possa permitir a sua identificação, como RG, CPF, até mesmo o endereço IP, ele pode ser considerado um dado pessoal, porque cruzando algumas informações eu posso chegar a saber quem é o usuário, quem é a pessoa por trás daquele endereço IP. Mas, poxa, o endereço IP, para quem tem algum conhecimento, a gente sabe que ele identifica uma máquina. Mas olha a seguinte situação, se eu sou provedor de conexão, se eu sou uma empresa como a Oi, como a Vivo, como qualquer provedor de conexão que nós temos aqui, se eu sei o endereço IP de alguém, eu posso identificar quem é o cliente que estava por trás. Então, nesse contexto, ele pode ser considerado um dado pessoal. O decreto regulamentador também traz um conceito de tratamento de dados pessoais. E tem N verbos, N práticas que são considerados tratamento de dados pessoais e que devem obedecer à legislação. Ele também determina que aqueles dados pessoais que foram coletados para finalidades determinadas, no momento que essa finalidade for atingida, eles devem ser excluídos. E isso é uma garantia ao usuário, justamente porque ele pode ter a segurança que, por exemplo, no caso de um vazamento, numa falha de segurança, aqueles dados pessoais dele não poderão entrar em livre circulação na internet, porque eles foram excluídos no momento que a finalidade que ele autorizou foi atingida. Se os dados ficam armazenados de forma peremptória, ad eterno, os riscos e as chances de violação de privacidade aumentam consideravelmente. Por isso que foi colocado isso no decreto regulamentador. Só que, como foi dito aqui mais de uma vez, o Marco Civil da Internet ele não é uma lei geral de proteção de dados pessoais. E hoje no Brasil já se discute a criação dessa lei e o projeto de lei mais abrangente é o chamado PL 5276/2016, em que ele vai tratar de uma forma bem abrangente sobre dados pessoais e tem vários e vários pontos, a gente vai tratar sobre alguns deles aqui. O Marco Civil da Internet, uma lei geral de proteção de dados pessoais, ela tem uma aplicação transversal. Ela será aplicada para qualquer prática de tratamento de dados pessoais, independente do setor, independente do mercado, independente da indústria. Se é feito por uma entidade pública, se é feito por uma entidade privada, com algumas exceções. Ele vem complementar a legislação existente. Ele vem complementar as várias leis setoriais que já estão em voga no nosso ordenamento jurídico. Algumas dessas lacunas legais que existem hoje vêm a ser supridas com a aprovação de uma lei geral de proteção de dados pessoais que tem como premissas maiores, como a gente falou no começo da nossa aula,
garantir um controle sobre os dados pessoais, o fluxo de dados e, ao mesmo tempo, outorgar segurança jurídica para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Essa lei geral, as leis gerais, elas têm o que a gente chama de uma aplicação principiológica. Elas trazem uma série de princípios que têm que ser aplicados em toda e qualquer prática de tratamento de dados pessoais. Por exemplo, o princípio da finalidade, que os dados pessoais têm que ser utilizados e tratados para finalidades determinadas. Ele garante, tem o princípio do livre acesso, em que deve ser o titular, o usuário, no caso aqui, ele deve ter forma de acessar e saber que dados pessoais sobre eles estão sendo coletados. O princípio da segurança, aqueles dados têm que ser guardados, armazenados de uma forma adequada, para evitar vazamentos, para evitar acessos não autorizados, para evitar usos inadequados e todo e qualquer tipo de tratamento, ele não pode ser feito para fins discriminatórios, no sentido que eles não podem ser utilizados para violar direitos e garantias fundamentais do titular e do cidadão. A lei, ela estabelece alguns direitos básicos, como os chamados direitos ARCO, aqui o acrônimo em inglês, para o direito de acesso aos dados, o direito de correção dos dados caso eles estejam errados, o direito ao cancelamento no uso dos dados após o consentimento, a autorização para o uso dele, e o direito à oposição. Olha, eu não quero que meus dados pessoais sejam tratados nessa situação. E o projeto de lei geral brasileira, ele inclui um quinto direito básico, que seria chamado o direito à portabilidade. E quando a gente fala numa era da sociedade, da informação, isso é extremamente necessário. Porque eu posso estar utilizando um serviço de internet hoje e amanhã surgir um novo serviço de internet. E todos aqueles meus dados, aquelas minhas informações, se eu não tiver como trazer para esse novo serviço, eles vão se perder. Então, é o direito de não só acessar os dados que aquele serviço de internet tem sobre mim, sobre o usuário, sobre o titular, mas também obter uma cópia num formato que eu possa transferir ele para um outro serviço que eu decidi utilizar agora. As empresas podem até ver isso como um aspecto concorrencial. Elas podem, do mesmo jeito que nós temos a portabilidade na telefonia, em que se eu não gostei do serviço, eu posso ir lá e mudar para uma outra operadora e manter meu número. Se eu não estou gostando do serviço na internet, no caso, não só internet, mas em qualquer serviço que utilize dados pessoais, se eu não estiver satisfeito, eu posso ir lá, pegar meus dados e migrar para o novo serviço de uma forma muito mais fácil. Hoje, isso não é garantido no ordenamento jurídico brasileiro. Essa lei geral, ela traz um conceito de dado pessoal geral, que ele vai complementar alguns conceitos já existentes hoje na legislação. Ele traz um conceito de dado sensível, que nós já falamos aqui antes, sobre aqueles dados que, pela sua própria natureza, podem ensejar algum tipo de discriminação. Eles também falam de algo conhecido como anonimização. A anonimização é dissociar aquele dado ou aquela informação do seu titular. Basicamente, eu aplico a metodologia para que eu não possa mais dizer a quem aquela informação, a quem aquele dado pertence. Se eu consigo fazer isso de forma efetiva, significa que eu não preciso aplicar a lei de proteção de dados pessoais. Por exemplo, eu posso utilizar aquele dado para outras finalidades, além daquelas que foram autorizadas. Só que, devido à tecnologia que existe hoje de processamento de dados computacional, é muito difícil você fazer uma dissociação, uma anonimização efetiva. Portanto, a própria lei, ela traz a possibilidade de considerar esses dados anônimos pessoais, caso o processo de anonimização, o processo de dissociação, possa ser revertido com esforços razoáveis. Isso vai depender do contexto, isso vai depender da tecnologia, isso vai depender de recursos que estão acessíveis para aquele que está tentando fazer o processo de reidentificação. A lei geral, ela traz uma ideia de consentimento, que é um consentimento inequívoco,
ou seja, a autorização para que aqueles dados pessoais possam ser utilizados, e ela também traz várias e várias exceções ao consentimento, ou seja, outras formas legítimas que eu posso utilizar esses dados pessoais. O consentimento inequívoco aqui, não expresso, diferente do marco civil na internet, ele é apenas uma das 9 opções existentes hoje no projeto de lei geral. Esse consentimento ele tem que ser livre, ou seja, o usuário ele não pode ser obrigado a fornecer o seu consentimento, ele tem que ser informado, o usuário tem que saber que dados serão coletados, quem coletará tais dados, para que esses dados serão utilizados e com quem esses dados serão compartilhados. E o inequívoco significa que não necessariamente eu preciso ter um documento, não necessariamente eu preciso dar um ok numa política de privacidade. Através do comportamento do usuário, comportamento da pessoa, eu posso inferir, posso concluir que ele autorizou o uso dos seus dados. E ele traz outras hipóteses legítimas como para cumprir uma obrigação legal, caso uma lei determine que dados pessoais sejam utilizados para determinada finalidade, para fins de políticas públicas, para fins de pesquisa e para fins de execução do contrato, que a gente poderia entrar em mais detalhes depois. O projeto de lei geral ele também traz uma chamada exceção coringa, chamada de legítimos interesses, que permite a utilização dos dados pessoais para outras finalidades, para fins secundários. O legítimo interesse, ele basicamente, vou dar um exemplo aqui para poder deixar mais claro. Se eu vou lá e entro no site de comércio eletrônico e forneço meu nome, meu CPF, meu dado de cartão de crédito para poder realizar aquela compra, a finalidade para a qual aqueles dados foram coletados foi para poder fazer a compra, para poder fazer o pagamento. Eu autorizei aquilo ali. Só que a empresa que coletou meus dados, ela pode perceber que tais dados podem ser utilizados para outros fins, como, por exemplo, prevenção à fraude. Só que o usuário titular, ele não autorizou o uso desses dados para essa finalidade específica. Portanto, essa outra finalidade é uma finalidade legítima que não viola nenhum direito, nenhuma garantia do cidadão e, portanto, essa empresa poderia utilizar para essa nova finalidade. Para encerrar legítimos interesses, a ideia é que muitas das situações jurídicas que nós temos hoje, que estão numa zona cinzenta, que as empresas não sabem que ao utilizar esses dados elas estão legais, eles estão certos, estão adequados, eles poderão agora ter uma segurança jurídica maior na utilização desses dados para novas finalidades. A lei geral trata sobre hipóteses de término de tratamento, compartilhamento entre dados entre entidades públicas e privadas, ele sugere a criação de uma entidade que irá supervisionar a proteção e a privacidade no Brasil. Ele fala de responsabilidade, fala sobre transferência internacional de dados pessoais e apenas para finalizar, eu coloco aqui a nossa pergunta inicial. Para que nós precisamos de uma lei de proteção de dados pessoais? Para termos mais segurança jurídica e eficiência nas relações de mercado, ao mesmo tempo que mantemos direitos individuais. Eu deixo aqui algumas referências, como o material publicado pelo grupo de pesquisas de Popeye. Deixo aqui também um site que eu sou um dos responsáveis por ele, o dataprivacy.com.br, que tem material só sobre privacidade, sobre proteção de dados pessoais. Tenho aqui referência ao meu site pessoal também, que eu falo várias análises jurídicas e material, e os próprios slides que estão aqui hoje podem ser acessados no site. E, para finalizar, eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição para quem quiser fazer o contato. Agradeço a todos, obrigado.